Porteira aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Quando a conversa envolve as palavras pecuária e sustentabilidade, ele está sempre disposto a participar. Motivos não faltam. O assunto faz parte há mais de uma década da rotina do nosso convidado, que tornou-se naturalmente uma referência no tema. Pecuarista e comunicador, já presidiu o grupo de trabalho da Pecuária Sustentável, foi um dos fundadores do movimento Liga do Araguaia e atualmente é presidente do Instituto Mato Grossense da Carne, o IMAC, que tem a missão de promover a carne produzida em Mato Grosso, levando para o mundo informações corretas sobre a nossa maneira de produzir e preservar. Um paulistano, neto de mineiro com fazenda de gado, no estado que tem o maior rebanho bovino do país, mantendo mais de 60% do território preservados. Foi nas conversas com o avô que o Caio Penido aprendeu boa parte do que sabe sobre pecuária. Entre análises, estratégias de gestão e decisões conjuntas, passou a direcionar atenção especial aos impactos do negócio no meio ambiente. Desde então, tem empunhado com orgulho a bandeira de que o Brasil é indiscutivelmente uma referência mundial em produção sustentável, batalhando para que os consumidores mais exigentes reconheçam e nos recompensem por isso. Caio, que prazer recebê-lo no podcast do Patrone. Aliás, você está me recebendo, né? Eu vim aqui até o IMAC, estamos aqui num dia em que, por enquanto, estamos sem energia, o que não vai impedir que o bate-papo seja bom e vai ser um bate-papo quente, literalmente, né? Tudo bem? Vai ser bom, tudo ótimo. Você, ouvintes, né? Sem energia aqui, mas com muita energia nós dois, né, patrão? Vai ser muito bacana. Isso que importa, cara. Exatamente essa energia, essa disposição, ainda mais numa área em que disposição é fundamental para conseguir resultados, né? A gente vai falar muito sobre sustentabilidade aqui ao longo desse bate-papo, e energia é um ponto fundamental, né? Ter disposição realmente para embates que vêm acontecendo com muita frequência e para buscar realmente mostrar um pouco da realidade brasileira como ela é e não como pintam, né? Sim, com certeza é uma coisa que a gente tem que direcionar essa energia, né? Então, se a primeira reação nossa é reclamar, é ficar revoltado, né? Mas a gente tem que direcionar essa energia para tentar resolver. Eu acho que é isso que eu fiz um pouco da minha vida, e agora no IMAC a gente está com essas agendas mesmo de tentar solucionar os entraves aí da cadeia, junto com o Sindifrigo, a Acrimate e o governo do estado de Mato Grosso. Legal, você adiantou aqui um pouquinho, né? O IMAC, a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre o IMAC, que é o Instituto Mato Grossense da Carne, tem um papel extremamente estratégico justamente nessa empreitada que você adiantou aqui. Mas antes, Caio, eu queria que as pessoas conhecessem um pouco da tua história, né? Você vem de família de produtor rural, lá de São Paulo, né? Sim, eu sou nascido em São Paulo. Meu avô, Pelerson Penido, era mineiro, então de uma pequena propriedade no interior de Minas Gerais, ali perto de São João del Rei. Era um distrito chamado Curralinho dos Paulos, ali em Resende Costa. Até tive a oportunidade de estar lá recentemente. Tem um monte de penido por lá. E depois ele foi para São Paulo e tinha fazendas ali no Vale do Paraíba, Santa Isabel, na Serra do Mar, ali em Caraguatatuba. Então, eu cresci muito nessas fazendas no interior de São Paulo, desde pequeno, mexendo com gado, com cavalo, apaixonado, né? Me perguntava, o que você quer ser quando crescer? Vaqueiro. Então, eu tive essa experiência de... Meu avô tinha levado uns vaqueiros do nordeste da Bahia, do sertão da Bahia ali, né? De Itamaraju, e era aqueles vaqueiros do discipulado de vaqueiro, tradição. Então eu fui criado dentro dessa tradição dos vaqueiros, queria largar a escola no colegial e morar na fazenda, né? Depois você começa a namorar, né, patrão? Daí quer ficar mais na cidade. Fui mudando, mas nunca perdi esse vínculo. Então foi uma coisa, desde que eu nasci, meu avô comprou a fazenda aqui no Vale do Araguaia em 78. Então eu sou de 73, comecei a vir para cá quando eu tinha uns 10 anos. E até hoje não parei mais. O foco sempre foi pecuária da propriedade de vocês? Na época era pecuária, né? Então era uma fazenda naquele período de ocupação ainda do Vale do Araguaia, estímulos à ocupação, Sudã, né? Integrar aquela região do Vale do Araguaia que era uma região achuriada nos mapas, né? Não tinha conexão nenhuma com nada, então era
E a expectativa é de que a utilização da terra ia ser a pecuária, né? Então, por isso que muitas fazendas desmataram as beiras do rio, porque queria ter gado para ter acesso ao rio, né? E hoje em dia tem muitas reservas legais que estão nas áreas secas, né? Que seriam... A região depois mostrou que tinha uma vocação para a agricultura, né? Para o clima, por chuva, por topografia. Então, quando a agricultura foi chegando, hoje em dia tem essa questão, né? Porque muitas áreas boas ficaram para a agricultura, ficaram com floresta, né? E algumas áreas mais alagadas na beira dos rios ficaram com pastagens aí, com produtividade menor. Mas a ideia na época era pecuária e era ocupar, era desmatar mesmo, né? Então era um ciclo de ocupação, né? Não tinha toda essa pressão ambiental, essa consciência, né, da que é a sustentabilidade. Então foi uma coisa que eu conversava muito com meu avô. Meu avô era muito amigo, assim, além de ser meu mestre, meu mentor, de tudo, da minha família toda, era muito amigo, né? Eu falava, vô, esse negócio aí, né, tá? Na época podia abrir 50%, a gente fazia tudo com autorização, tal, mas era uma pressão que a gente via que estava chegando, né? Então era uma coisa, vô, vamos, né, cada vez tomar mais cuidado com tudo, né? Tem que ser uma fazenda grande, né? Então muita visibilidade, vamos tomar cuidado. E acho que por isso meu avô também tinha uma preocupação com o meio ambiente, né, por ter nascido na roça, por ter tido todo esse contato com a natureza, também tinha um equilíbrio, então conseguimos desenvolver bem. Mas tem esse desafio de, né, produzir e lidar com a biodiversidade, coisa que o Código Florestal impõe ao produtor rural brasileiro, né? Que muitas vezes é visto como uma coisa ruim, mas no passar do tempo a gente vai vendo que é uma vantagem competitiva também, né? A gente tem o que ninguém tem. Então acho que a gente passa por dificuldades aí, mas no final do dia o Brasil vai estar muito bem posicionado, com uma agropecuária conservadora, podemos transformar ela em carbono eficiente, aí baixo carbono, né? Então acho que temos a faca e a carne na mão aí para a gente ser a grande referência em sustentabilidade no mundo. Legal, e é interessante quando você traz um pouco desse histórico, Caio, é que justamente é um período de migração, né, de mudança de posicionamento, mudança de maneira de encarar a atividade e a realidade, né? Vem num momento de incentivo, de ocupação, de abertura, de fato, para expandir, para fazer crescer uma região. E aí, claro, o pensamento vai mudando, né? A corrente vai mudando e é preciso realmente entender esse cenário histórico, né? Sim, eu costumo falar, né, do ciclo de ocupação, né, que eu acompanhei aí no Vale do Araguaia, mas o Brasil inteiro passou por esse ciclo de ocupação. Depois veio esse ciclo ambiental, vamos dizer, de consciência, né, o despertar aí da humanidade para a sustentabilidade. Quer dizer, a gente precisa garantir a sobrevivência das gerações futuras. Então surgiu principalmente, acho que essa consciência, a primeira reunião global foi na Rio 92, né, a primeira conferência do clima, que foi no Brasil. Então ali começou a surgir toda essa consciência, né? E depois vieram programas aí que começaram a exigir, né, produtos livres de desmatamento ilegal. Começou a vir uma pressão para redução de desmatamento, né? E a gente foi pego um pouco nesse contrapé, né? O Brasil no auge do ciclo de ocupação, né? A Europa percebe a escassez da biodiversidade e começa a pressionar esses países em desenvolvimento, né, para que não houvesse mais desmatamento. Então a gente estranhou muito, né? Ainda estranha, mas agora a gente já está entendendo um pouco melhor, porque é como se os países ricos que já desmataram tudo, que já enriqueceram, né, com revolução industrial, com colonização, com mil questões que hoje não são tão bem vistas, né? Eles estão no clube dos países desenvolvidos, né? E os países em desenvolvimento parecem que estão excluídos, né, desse clube. Quer dizer, e a gente quer estar nesse clube, só que a gente quer estar nesse clube com biodiversidade. Para a gente ser ainda um líder dentro desse clube de países desenvolvidos, a gente vai ter o que ninguém tem, né? Então é isso tudo que a gente tem que tá debatendo muito nessas conferências do clima, Semana do Clima de Nova York, mercados, quer dizer, está tudo conectado com as cadeias, né? E a gente tem que estar no game para poder negociar bem. A gente tem que estar na mesa de negociação, pode estar brigando, né? Pode estar uma hora recebendo críticas, outra hora criticando, tem que ter um pouco de sangue frio para a gente conseguir negociar sempre
bem nossos produtos aí da agropecuária. Agora, você destacou bem, tem que estar presente. Tem que estar presente. Se você não está presente, você não tem nem como saber o que estão falando. Aí você vai descobrir isso tarde demais, né? O Paulinelli que fala, quem não faz, recebe feito, né? Então você tem que estar fazendo junto, construindo junto, debatendo, e daí você vai ser parte da solução, né? Agora, se vem uma solução imposta que você não fez parte, daí primeiro que não vai dar certo a solução também, porque daí tem uma reação negativa, né? Aqui de dentro vai virar uma polarização, vai virar uma briga, né? Então a gente tem que estar tentando construir essas soluções. Eu falo muito, Patrone, que a importância do setor produtivo estar envolvido nessas soluções de sustentabilidade. Não adianta vir uma solução de uma ONG internacional, de um país lá da Europa, que achou uma solução e quer impor, né? Então a solução pode até ser boa, mas se não tem escutativa dos pecuaristas, dos produtores rurais, dos brasileiros, para entender nossos desafios locais, não vai ter uma solução bacana. Vai ser uma solução muito conflituosa, né? Vai ser uma coisa que vai ter muita briga. Vamos tentar construir junto. Acho que essa que é a proposta um pouco, né? Que o Brasil está tentando se impor, né? E o Mato Grosso tentando estar nesse diálogo. O governo de Mato Grosso sempre participa dessas conferências, tem a estratégia PCI, o próprio IMAC, a Secretaria do Meio Ambiente, sempre mostrando, né? Temos problemas? Temos, mas temos biodiversidade, temos um clima tropical potencialmente baixo carbono. Estamos trabalhando aqui para combater o desmatamento ilegal, para deixar a regularização ambiental mais pragmática, né? Mais não tão interpretativa, né? Ela tem que ser uma coisa que todo mundo olhe e saiba como fazer para regularizar uma fazenda. A gente tem que estimular essa agropecuária de baixo carbono, porque para o Brasil isso é uma oportunidade ainda, patrônio. Então, como exemplo, né? Na última COP teve aquele compromisso do metano, né? Uhum. Um monte de países se comprometendo a reduzir as emissões de metano, né? Os países do norte global, aí, do clima temperado, Europa, Estados Unidos, que já estão ultra intensificados, né? E como eles têm um período de neve durante o ano, eles têm que estabular, têm que confinar esse rebanho. A solução para eles reduzir emissões de metano é reduzir rebanho, né? Então, eles já estão anunciando redução de rebanho, tá? Todos esses protestos na Holanda, na Irlanda, né? Todo mundo querendo defender os interesses deles, mas a solução para reduzir a emissão de metano lá é só reduzir rebanho. Para a gente pode reduzir ainda a idade de abate, né? Daí a gente reduz emissões de metano por arroba produzida, né? Além da possibilidade de utilização de aditivos aqui que reduzem essas emissões entéricas. Em relação ao carbono, a gente tem essa possibilidade, também oportunidade para nós, que é a fixação de carbono no solo, né? Aproximadamente aí metade das pastagens de Mato Grosso está com baixa produtividade, né? Então, em algum estágio de degradação. Então, a gente tem essa oportunidade ainda de intensificar, pode ser com a própria pecuária ou integrando pecuária com lavoura, onde você sequestra carbono da atmosfera e fixa ele no solo. Então, essas questões climáticas de gás de efeito estufa, para o Brasil, ainda são oportunidades. Até que a gente vai chegar num limite de intensificação, que daí vai falar, bom, agora estabilizou, né? Mas a gente tem biodiversidade e temos que chegar nessa agropecuária baixo carbono. Então, acho que a gente tem muita oportunidade aí, na pecuária, principalmente redução da idade de abate e fixação de carbono no solo. Legal, você falou ali há pouco, né, estamos com a faca e a carne na mão, e aqui você trouxe um grande exemplo disso, né? Oportunidade, encarar essa pressão como uma oportunidade, já que a gente tem muito ativo ambiental aqui, né, para realmente mostrar ao mundo e fazer a diferença. Agora, Caio, eu queria resgatar um pouquinho o teu histórico, porque você fala com muita propriedade sobre esse tema, né, sobre sustentabilidade. Eu não tive a oportunidade de entrevistá-lo muitas vezes, foram poucas as vezes, mas obviamente acompanhei várias entrevistas suas. E esse tema faz parte da tua história já há um bom tempo, né? Eu queria que você resgatasse um pouquinho. Você disse ali que junto ao seu avô você começou a observar que era preciso fazer diferente, né? Isso acontece em que momento da sua vida, em que época? E aí eu queria que você já destacasse alguns dos trabalhos que você esteve também participando, esteve ativamente à frente, em que o tema central era a sustentabilidade. Olha, o começo de tudo foi nas fazendas, então a gente vinha num processo de ocupação, de formação de pastagem, e chegou uma hora ali em 2010, 2011, que veio a moratória da carne, né? Então foi uma ação ali que
e os municípios do Arco do Desmatamento embargados. Então foi uma hora que meu avô me ligou e falou assim: nossa, Caio, aquilo que você estava preocupado, estou com medo de acontecer, vai para a prefeitura de Querência, tenta entender o que está acontecendo no município, vai para Brasília, vai para Cuiabá, resolve isso porque eu quero produzir com tranquilidade, né? Eu acho que é o que todos os produtores querem, né? Produzir com tranquilidade. Eles querem uma legislação clara, segurança jurídica, saber o que precisa fazer para produzir com tranquilidade, para exercer o seu direito aí de produzir, né? Até o slogan que eu falei na época lá com meu avô na fazenda era assim: lutando pelo direito de produzir alimentos. Porque a gente... Era o que queria, né? A gente só queria produzir alimento com tranquilidade, sem, né, pressão, sem essa pressão toda de mídia, de ONGs, né, na época. E o Ministério Público Federal, na época, comprou também um pouco isso, né? E eu até entendo essa estratégia na época. Era uma pressão, o Greenpeace estava envolvido, o Ministério Público Federal. A gente não tinha o Código Florestal revisado, né? A gente não tinha um geomonitoramento que comprovasse, né, quanto por cento estava conservado. A percepção das pessoas é que o Brasil estava devastado, né? Que estava... Até hoje, né, muitas pessoas a gente pergunta quanto por cento do Brasil está conservado, principalmente em São Paulo, eu pergunto isso há 10 anos para as pessoas, as respostas variam entre 20% e 40%, uma média de 30%. Então a percepção da população do Sudeste é que só 30% do território brasileiro está destinado à conservação, sendo que é 66%. Então por que aconteceu essa distorção, né, tão grande? Então um pouco foi por essa pressão vinda dessa época aí de campanhas, né, muito marketing, né, para travar desmatamento, exagerando, né, o problema, apavorando as pessoas. E na época, Patronita, até que serviu para a gente acordar, né? Vamos acordar então, vamos entender. E hoje em dia isso está vindo muito para o desmatamento ilegal zero, né? A gente conseguiu reverter isso, as indústrias frigoríficas, né? Como que você está num país, você não vai respeitar a legislação desse país, né? Então hoje em dia quase todas aí estão vindo para essa questão do desmatamento ilegal zero. Eu ali participei da minha primeira articulação com outros stakeholders, então foi no município de Querência, então o prefeito, o sindicato rural, produtores, tinham ONGs, a gente tinha metas para tirar o município da lista de municípios embargados ali, da lista do desmatamento, do Arco do Desmatamento. Então foi uma ação que eu percebi o poder dessas articulações. Ali que eu falei, nossa, tem alguma coisa aqui que dá para a gente se juntar. Porque as ONGs que estão alinhadas, estão preocupadas com a conservação, mas entendendo a realidade brasileira do produtor rural, elas conseguem furar a bolha. Uma bolha que muitas vezes o produtor rural sozinho não consegue furar. Então elas conseguem acessar mídias urbanas, conseguem acessar investidores internacionais, nesses eventos climáticos globais a gente consegue apresentar. Então eu percebi que tinha que ter essas alianças, governo, produtores, ambientalistas, que dava para a gente ter essa aliança. E a gente disputou na época, era uma corrida pelo desembargo, né? Era Paragominas, Querência e Alta Floresta. Os 3 municípios querendo cumprir os pré-requisitos para o desembargo. Então a gente tinha que atingir 80% do município, tinha que aderir ao CAR, era aquela época do MT Legal, Programa Pró-Regularização. Então era o começo desse movimento, tinha muita resistência dos produtores em informar os dados, né? Então foi um processo bem bacana, tinha que comprovar que estava tendo redução de desmatamento também. Então, na época o IPAN estava com a gente, lá o Instituto de Pesquisa da Amazônia, e não conseguimos ser o primeiro, mas fomos o segundo. Então foi muito bacana. Ali a gente até ia para Brasília para receber ali o desembargo, né? Mas um dia antes saiu uma cena no Jornal Nacional ali um correntão 2D8 desmatando, não sei aonde, aqui em Mato Grosso. E daí a ministra do Meio Ambiente falou: não dá para eu receber vocês, porque agora a pressão toda está falando de desmatamento. Então a gente não conseguiu dar essa visibilidade aí para o município, mas foi onde eu aprendi que tinha uma articulação possível. Foi a base. Minha primeira experiência de articulação. Falei, gostei disso, é interessante. Dá para defender os interesses do setor produtivo aí que busca a legalidade, estando alinhado com o governo, tanto municipal, federal, estadual. Quer dizer, tem uma aliança possível se você conseguir estar alinhado com pessoas de bom senso.
ONGs também que respeitem a legislação brasileira. Quer dizer, tem um caminho aí possível. meio aí que dá para a gente juntar para trazer benefícios para o nosso estado, né? Para o nosso país, para nossas atividades aí de produção de alimentos. Legal, cara. Legal ver essa percepção, né? Claro, passado o tempo, né? De que de fato foi um start estrondoso, né? E não da maneira mais correta, evidentemente, porque deixou, né, ranhuras aí, mas que provocou de fato uma percepção de que era possível, né, buscar alternativas, soluções e construir todo esse histórico que a gente vem vivenciando no país nessa última década, de realmente muita transformação na maneira de enxergar o que já é feito, né, e realmente começar a mostrar isso com dados, com pesquisa, com informações concretas aí para desmistificar muito do que vem sendo dito. Você já parou para pensar sobre quais são as semelhanças entre a sinuca e uma lavoura? A resposta é simples, viu? Tanto uma quanto a outra precisam de estratégia. Ou seja, não adianta confiar apenas no seu taco. É preciso pensar na próxima jogada e de forma inteligente. E é para que você, produtor rural, tenha à disposição as melhores opções para construir a estratégia certa para encaçapar os melhores resultados que a Agrosol Sementes lança agora em outubro as cultivares de soja 2023-2024. O portfólio reúne diversas opções adaptadas a diferentes contextos e realidades de todo o cerrado brasileiro, com as melhores tecnologias dos principais obtentores do mercado. Para saber mais, é só acompanhar as redes sociais da Agrosol e acessar o portfólio pelo site www.agrosolsementes.com.br. E olha, nunca se esqueça que uma safra inteligente começa com estratégia. Então, faça sempre boas escolhas para sua próxima tacada. Agrosol Sementes, germinando o futuro. Tem uma outra iniciativa de vocês ali que você fez parte na Liga do Araguaia, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho. Foi um desdobramento natural dessas ações aí no município de Querência, porque a gente percebeu que era possível, né? Que a gente tinha condições de sair daquela posição de ficar reclamando, né? Então eu estava sempre com meus vizinhos, meus amigos do Vale, falando que absurdo, né? O Brasil sempre sendo acusado, o Mato Grosso sendo acusado só de desmatamento. Será que eles não percebem, né, toda essa biodiversidade que a gente conserva, nossos desafios, né? Estamos aqui ainda em uma etapa ainda de ocupação, né? Quer dizer, a gente tinha um sentimento de revolta, né? Falei, não, vamos fazer um pouco o que a gente estava fazendo nas fazendas, né? Promovendo regularização ambiental, intensificação. A questão do carbono estava vindo muito forte, isso aí era 2014, então já estava começando a ter o papo do carbono. E a gente falava, não, intuitivamente a gente achava que em termos de carbono a gente era mais eficiente, né? Porque a floresta, a reserva legal, já é um estoque de carbono, né? É um carbono florestal, mas é um carbono que está estocado, né? Se você desmata ele, queima, esse carbono vai para a atmosfera, né? Daí provoca essas mudanças climáticas, quer dizer, toda essa questão dos gases do efeito estufa. Mas a gente olhava e falava, bom, temos floresta, os outros não têm. Já parecia que a gente era melhor só por não ter desmatado, né? Uhum. Tudo. Então, começamos a pensar, poxa, o que a gente está fazendo nas fazendas, a gente poderia ter um programa de desenvolvimento regional, onde a gente mobilizasse outros produtores para virem para essa agenda, parceria com o Embrapa, parceria com ONGs aí confiáveis. Vamos partir para a ação? Foi um pouco essa a ideia. Era um programa aí que tinha sempre essas frentes, né? Apoio à regularização ambiental, estudos de carbono, aumento de produtividade, é ganha-ganha, né? Não tem perda por enquanto, né? Quer dizer, você vai melhorar a gestão dentro da fazenda, profissionalizar, tem indicadores de gestão, indicadores financeiros, quer dizer, estimular o produtor a olhar a fazenda como uma empresa, que é uma empresa, né? Então, tem esse lado de gestão, indicadores. Então, a gente, no primeiro momento, o primeiro projeto foi o projeto Carbono Araguaia. Então, a gente já estava com essa ideia. Eu já participava do GTPS, que é o Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável, eu até fui presidente recentemente.
mas na época eu era apenas um associado desconhecido, ali só uma fazenda que era associada. E lá estão 6 elos da cadeia, né? Então os pecuaristas, as ONGs, indústrias frigoríficas, varejo e restaurantes, então supermercados, bancos e insumos e serviços, as indústrias de insumos e os prestadores de serviços. Então, quando eu comecei a falar isso, que a gente estava querendo criar esse movimento no Araguaia, a Liga do Araguaia, eu estava conversando já com uns 20 produtores ali da região, vamos fazer alguma coisa para reverter isso. E na época a Dow AgroScience era patrocinadora das Olimpíadas, né, que iam ser em 2016, e me procuraram, interessante isso que você está falando, a Dow está precisando de projeto de pecuária para mostrar fixação de carbono no solo, para a gente neutralizar algumas emissões dos atletas olímpicos. Então, a Dow, além de patrocinadora, ela estava encarregada dessa questão das emissões, de neutralizar as emissões das Olimpíadas. Então, foi perfeito, a gente já conseguiu o recurso, não foi um recurso que pagou pelo crédito de carbono, foi um recurso que ajudou a Liga do Araguaia a se estruturar. A gente conseguiu ter um corpo técnico, um coordenador, um técnico local, um técnico que ia de Campo Grande mensalmente acompanhar. E a gente pegou 24 propriedades, os seus planos de intensificação que eles já tinham para os próximos anos, para os próximos 5 anos, a gente colocou só essas áreas onde seriam intensificadas dentro do projeto. E analisamos o carbono que tinha no solo, pegamos referências de quantidade de carbono no solo antes e fomos acompanhando por esse processo de 2015 até 2020, se não me engano, onde essas áreas intensificadas, com a própria pecuária, a maior parte foi intensificação só com reforma de pastagem, e o próprio capim, né, fixou carbono, e quando a gente fez análise de solo depois, comprovou que fixou carbono no solo aí. E já foi para nós uma percepção dessa briga de metodologia de carbono, sabe? Porque a metodologia foi desenvolvida no norte global, né? Esse norte global aí, Europa, Estados Unidos, que dominam a agenda, né? E que impõem sanções, né, para os países em desenvolvimento como o Brasil, mas não reflorestam, né, sua biodiversidade, não restauram suas APPs, né? Tem uma dificuldade gigantesca em rever suas fontes de energia que são sujas, né? Então, a gente percebeu essa briga global aí, né? Então, a metodologia da Embrapa não era reconhecida lá fora. Então, a gente trouxe Eduardo Assad, trouxe a Embrapa, trouxe tudo isso, mas aquilo que eu falei, a Europa, Estados Unidos, eles medem só as emissões. Então, eles têm uma tendência em medir só as emissões do Brasil. Então, o Brasil é o quarto emissor, quarto emissor, mas a gente briga não. No Brasil, a parte de pecuária, você tem que calcular a fixação de carbono no solo. Na pecuária não é só emissão, como na Europa e nos Estados Unidos. Na pecuária é balanço, né? Então, essa é uma briga que a gente percebeu lá em 2015 e que até hoje se arrasta, né? A gente quer uma metodologia que reconheça nossas qualidades, né, de clima tropical, de carbono eficiente, e tem uma resistência deles, né? Então, foi um grande aprendizado. Depois desdobramos aí em outros projetos que, resumindo, né, focam em apoio à regularização ambiental, apoio à intensificação com melhora de balanço de carbono. Depois chegamos no nosso protocolo de sustentabilidade, o Garantia Araguaia, que a gente está revisando ele agora, o apoio aqui do REM. Entramos nessa briga na compreensão, né, do que é um protocolo de sustentabilidade. Às vezes ele é muito complexo, né, e o produtor fica com preguiça, o produtor fala, o que eu ganho preenchendo isso, fazendo isso, sabe? Então é um pouco esse o desafio de como mobilizar esse pecuarista. Muita gente fala, Caio, como que vocês conseguiram mobilizar? Né? É difícil, os pecuaristas muito encastelados nas suas fazendas, né, fechados. Então a gente tem que sempre respeitar a legislação brasileira, temos que entender que o pecuarista quer benefícios, né, para vir para essa agenda, ele não quer boicote. Então a gente está agora revisando o protocolo, exatamente, o que a gente quer? Vamos identificar, né, os sistemas de verificação foram feitos para verificar coisas erradas, né? Então, por essa pressão do norte global aí da Europa, principalmente, as indústrias frigoríficas, os supermercados, todos têm seus sistemas de verificação das suas cadeias de alimentos, né, da carne. Então, a gente, será que não dá para usar esse mesmo sistema para verificar o que está errado, para verificar o que está certo e premiar, né? Então, uma coisa fácil de verificar é o excedente de reserva legal, né?
Se o produtor está lá numa região de cerrado que é 35%, ele tem 40% da área da fazenda com vegetação nativa, ele tem 5% de excedente. A legislação obriga ele a conservar 35%, mas tem 5% que ele pode desmatar e produzir. Mas se vier alguém oferecer um pagamento por serviço ambiental, quer dizer, em vez de desmatar e produzir gado ou produzir soja, ele já está produzindo serviços ambientais. Se ele for remunerado por isso imediatamente, ele vai tomar a decisão comercial. Vou vender imediatamente serviços ambientais ou vou assumir esse processo de desmatamento legal, essa burocracia toda, para depois ganhar tantos reais por hectare, ou eu posso ganhar imediatamente tantos reais por hectare. Ele vai colocar isso na balança e vai escolher. Então essa é uma bandeira que a gente está defendendo bastante hoje também. A gente tem uma parceria com o IPAM, que é o Conserve no Araguaia, que já está remunerando pelo excedente de reserva legal. Então, um pouco isso. Vamos premiar o produto carne sustentável, verificada, vamos premiar, em vez de boicotar quem está errado, vamos pagar pelo serviço ambiental do excedente de reserva legal. Essa linguagem o produtor gosta, né? Porque isso ele se sente respeitado. E é justa, né? É justa, ele se sente reconhecido, né? No seu esforço para produzir alimento, interpretando biodiversidade, não é fácil, né? É muito mais fácil nos Estados Unidos. O produtor não tem trabalho nenhum com biodiversidade. Ele não tem nada dentro da fazenda de biodiversidade, não tem obrigação nenhuma, né? Então ele está com foco totalmente em produzir. A gente aqui, quanto % do nosso tempo a gente se dedica às questões ambientais, né? É ruim? Não, não é ruim, mas tem que ser reconhecido. Tem um custo ambiental, né, para você conservar essa biodiversidade dentro das fazendas. Então, nos Estados Unidos, ele não tem, se ele não tem floresta, se ele não tem APP, ele não tem que ter cerca para separar o gado da biodiversidade. Então, só o custo de cerca que a gente tem, você imagina quanto que é, né? O custo, a onça come o bezerro, o queixada come a lavoura, o custo técnico-jurídico que você gasta com o técnico ambiental, com advogado, o vigia às vezes tem que fiscalizar sua reserva para ela não ser invadida, para não roubarem madeira, daí você toma multa porque roubaram a sua madeira. Então, é um custo ambiental que se justifica se ele for reconhecido, se ele for remunerado. Daí sim, daí faz todo sentido. Então, acho que esse é o nosso momento atual. Por enquanto, é um ônus, né, que a gente paga, mas a prestação de serviços ambientais regula o clima mundial, né? Ajuda na regulação do clima mundial. Então, tem um ônus para o produtor e um bônus coletivo, né? Então, é isso que a gente precisa agora, através da implementação das legislações aí de crédito de carbono, de serviços ambientais. A gente tem que fazer justiça e daí vai ter valido a pena. Vai ter valido a pena a gente ter feito esse Código Florestal, até porque nossas lavouras, nossa pecuária depende do regime hídrico, né? Então a gente está vinculado dentro dessa cadeia também. A gente quer chegar num ponto de equilíbrio que garanta a nossa produção. Então é um ganha-ganha para todos. Eu acho que a gente tem que estar bem alinhado para negociar bem isso tudo. Legal, Caio. Legal entender um pouco, né, dessa maneira de enxergar, da qual eu compartilho muito. Acho que está corretíssimo, né? A linguagem é essa, é justa a cobrança pelo pagamento. Afinal de contas, como você disse, é um serviço para toda a humanidade, né? Ou seja, é um benefício para todos e, por enquanto, o ônus fica realmente com quem tem a propriedade, que precisa, como você disse, ilustrou aqui, cuidar de toda essa biodiversidade e investindo recursos literalmente nisso. Só para a gente pontuar aqui a questão da Liga do Araguaia, para a gente passar adiante, dando sequência à conversa aqui, continuam com 24 propriedades? Qual o rebanho? Como que está hoje a configuração numérica aí? A gente, assim, é um movimento, né, assim, aberto, né, a Liga do Araguaia. Depois a gente sentiu necessidade de ter um CNPJ, então a gente criou o Instituto Agroambiental Araguaia. E hoje a gente está até com dificuldade de medir, né, o tamanho. A gente está revisando esse protocolo de sustentabilidade, exatamente que a partir de agora ele vai ser o RG do associado, vamos dizer. Então hoje a gente tem uma atuação, pega desde Confresa até Torixoréu, muitos municípios. E agora a gente vai fazer um recall, porque tiveram projetos que tiveram 60 produtores, mas já acabou o projeto. Hoje a gente tem um projeto Rebanho Araguaia também com JBS para estimular essa gestão mais profissional das fazendas. Então a gente vai agora juntar tudo e estamos buscando, assim, ter uma dificuldade também econômica de sustentar um movimento desse, né? Então temos uma equipe pequena, reduzida, mas acho que a gente faz bastante coisa. E agora a gente vai fazer esse recall, até convocar pessoal do Araguaia aí que tiver interesse. A gente já está com uma equipe nova aí, coordenador novo,
o Homero. Estamos com o presidente do Instituto Agroambiental novo também, o Brás. Então, estamos num momento bem de renovação e estamos defendendo os interesses do pecuarista, e principalmente do Vale do Araguaia. A expectativa é que devemos ter aí uns 100 pecuaristas envolvidos. Legal, você citou também o GTPS, né, o Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável, né, do qual você foi presidente, também que tem o foco, né, obviamente o nome já diz, aí, na sustentabilidade. Vamos chegar até o IMAC, então, onde você está hoje como presidente, que é o Instituto Mato Grossense da Carne, que eu acho que vive a fase mais assertiva da ideia do Instituto, né, da criação, que é justamente fazer de fato a promoção da nossa carne mato-grossense mundo afora, mas não só uma promoção gratuita, né? De fato, levando conceitos e batalhando de fato para que enxergue a nossa carne como um produto diferenciado por toda essa gama de sustentabilidade embargada, enfim, de todo esse trabalho, esse esforço, esse suor que é empregado. Fala um pouquinho sobre esse trabalho lá do IMAC. O IMAC eu acho assim, muito interessante esses 3 elos que estão sentados na mesa, né? As indústrias frigoríficas, os pecuaristas e o governo de Mato Grosso. Então, Sindifrigo, Acrimate e SEDEC, né, que estão representadas ali. As indústrias indicam 2 conselheiros, a Acrimate indica 2 conselheiros e o presidente do conselho é o secretário César Miranda, da SEDEC. Então, muitas vezes tem conflitos entre pecuaristas e indústrias, né? Mas a gente tenta avançar nas agendas comuns, nas agendas positivas, sabe? Acho que esse é o grande segredo dessas articulações. Tem coisa que a gente vai ficar brigando, mas o que dá para avançar junto, sabe? O que dá para avançar e ter um benefício para todos? Eu acho que é isso muito que a gente busca, compreender o outro lado, né? Então, as indústrias frigoríficas, elas que vendem a nossa carne, né, para os supermercados, para próprias exportações, hoje elas são globais também, quer dizer, são gigantes. Elas estão sofrendo essa pressão, né, do mercado global, aí principalmente do europeu, sobre sustentabilidade. Então, no primeiro momento, o pecuarista fala, poxa, mais uma restrição, mais uma coisa, nossa, não. Mas quando a gente vai entendendo, a gente fala, não, temos que avançar junto. Então, indústrias, vamos vir todo mundo para a legislação brasileira, vamos fortalecer a nossa legislação, porque o pecuarista tem uma dificuldade de conseguir finalizar, né, o processo de regularização ambiental. O Mato Grosso tem Pantanal, Cerrado, Floresta Amazônica, né? Então, um é 20%, um é 35%, outro é 80%, mas se for antes de 2003... É muito complexo. Né? Se for depois é mais, daí quer dizer... É um grau de complexidade para regularizar uma fazenda que a gente não pode simplesmente impor de um dia para o outro uma solução mágica, né? A gente tem que ter, então, as indústrias estão tendo essa compreensão com o produtor, que ele precisa de prazo para se regularizar, e o produtor, o pecuarista, está tendo essa compreensão com a indústria que ela está sendo pressionada e que a gente precisa achar uma solução, né? Então, acho que quando eu fui convidado para assumir a presidência, eu estava cheio de coisas, né? Eu tenho meus negócios, mas eu fiquei. O que me tocou assim foi o apoio, né? Então eu tive tinha um evento ali no Palácio e o pessoal da Acrimate me cercou num cantinho e falou: Caio, você vai ter que assumir. Eu falei: nossa, eu não consigo, não dou conta, não tenho tempo, não vou conseguir. Não, Caio, assume, você tem que assumir, você está por dentro, você sabe os nossos problemas, você é pecuarista no Mato Grosso. Você tem a confiança nossa. Se não for você, talvez vá uma pessoa que a gente não esteja alinhado, vai enfraquecer, né, a cadeia. Eu falei, tá bom, que legal, né? Acho que ter o apoio dos pecuaristas é o principal ativo que eu carrego e que o IMAC carrega hoje também. As indústrias também, né, Caio? Putz, vamos junto, você também tem esse bom senso de entender o lado da indústria. Também me validaram, me apoiaram. E daí recebi alguns telefonemas do César Miranda, do Mauro Carvalho, falando, cara, é você e fim de papo, né? Então consolidou isso, assim, quer dizer, você tem apoio dos 3 elos, foi uma coisa que me deu muita confiança. E eu falei, mas a minha agenda é um pouco essa agenda, né? Regularização ambiental, intensificação e melhora do balanço de gás do efeito estufa por arroba produzida, né? E depois, no meio do processo, veio também essa questão forte da rastreabilidade, né? Que não estava na minha pauta original, mas o IMAC trouxe a gente para essa pauta quando a gente foi para a COP.
sempre veio essa questão da rastreabilidade do indireto, que culminou agora com essa legislação europeia, né? Então, a gente estava na COP, teve contato com o escritório de advocacia alemão, que tem um brasileiro, o Dr. Bruno, que trabalha lá, e ele me alertou: Caio, vocês estão acompanhando essa questão da legislação europeia para importação de desmatamento? Isso aí vai uma coisa muito séria, eu não estou vendo tanto movimento do Brasil. E daí passei para o meu pessoal aqui do IMAC, para a Paula, falei, vamos diagnosticar, ver se vale a pena, né? E assim, o diagnóstico era que ia ser dali a 2 meses, que ia para votação a legislação. Então a gente teve que dar um corre, né? Passamos pelo nosso conselho, que estava vindo isso, o conselho falou, vai, é importante. A Acrimate falou, não é importante. A Acrimate participou da contratação do escritório jurídico, as indústrias frigoríficas participaram também ativamente, incentivando, né, querendo que o MAC representasse, né, elas também, porque elas estavam muito expostas lá, né? Então seria legal ter o IMAC, uma instituição aí mais independente, né, defendendo a cadeia na Europa. O governo de Mato Grosso também apoiou e conseguimos isso. César Miranda foi com a gente e a gente fez uma estratégia, né? O advogado Dr. Bruno com a questão jurídica. César Miranda falando sobre Mato Grosso como um todo, essa questão de biodiversidade, as dimensões de exportação de alimento. Eu entrava batendo um pouco nessa questão ambiental, né, de fazer justiça à maior biodiversidade do planeta, o Brasil, e ao Mato Grosso, que dentro do Brasil é muito representativo. Quer dizer, não vamos fazer eles estavam falando muito em classificação de risco de desmatamento, né? Falei, é injusto o Brasil, que é a maior biodiversidade do planeta, ter uma classificação de risco alta por ter desmatamento, porque só tem desmatamento onde tem biodiversidade. Então, nossos concorrentes no mercado global aí, Uruguai, Argentina, Austrália, Estados Unidos, que não têm essa obrigação de ter biodiversidade dentro das propriedades, que já desmataram praticamente toda a biodiversidade nas áreas com potencial produtivo, eles vão ter uma classificação de risco baixa, porque já desmataram tudo que tinha para desmatar, não tem mais risco de desmatamento. Então, como que vocês vão fazer justiça ao Brasil? Essa nação, né, esse estado de Mato Grosso, que está, assim, além de estar conservando 66% do seu território com biodiversidade, muita biodiversidade em áreas potencialmente produtivas, a gente ainda está com esse desafio de implementar o Código Florestal, né? Que não é fácil, não é uma tarefa fácil. Por isso que poucos países fizeram, né? Porque você tem que interpretar a biodiversidade, você tem que identificar a tipologia dos biomas, né? É um desafio gigantesco. Então eu inverti um pouco a narrativa lá, a gente, né? A nossa missão Europa aí. O Brasil, pelo contrário, né? Não é o problema. O Brasil é o lugar onde a gente está querendo reverter esse modelo de desenvolvimento insustentável que veio da Europa, né? Então, quando falava isso, eles olhavam assim, né? Poxa. Falando, não, a Europa não foi. Onde nasceu a Revolução Industrial? Vocês enriqueceram com a Revolução Industrial, emissora de gás do efeito estufa, colonizando a América e outros países, né, levando esse modelo extrativista de desenvolvimento insustentável. E no Brasil a gente percebeu que tinha que dar um basta. Então no Brasil, além de ter toda essa biodiversidade, a gente tem um Código Florestal. Então a gente não aceita boicote. A gente quer cooperação. Somos amigos? Somos uma democracia consolidada, um país parceiro comercial da Europa. A gente quer cooperação e parceria. Vocês querem vir nessa linha, eu acho muito melhor, né? Então, assim, é isso que é estar na mesa. Eles criticam a gente sobre desmatamento, a gente tem que ter sangue frio, né? Daí a gente critica eles sobre o modelo europeu, eles têm que ter sangue frio e depois a gente vai negociar, né? Então, é isso que a gente está tentando fazer. Com a União Europeia é um assunto muito quente agora, né? Em vez de boicotar, por que eles não premiam, né, quem entregar esse produto livre de desmatamento desde a origem? Então, vamos premiar. É um pouco essa a ideia. E outra questão que a gente levou forte é o risco de exclusão do pequeno produtor de bezerro, né? Então, a partir do momento que essa rastreabilidade, que hoje é feita já nos abates, se leva essa rastreabilidade desde a origem, desde o nascimento do bezerro, se os grandes produtores têm dificuldade de regularizar suas fazendas, imagina o pequeno produtor, o assentado, que está duplamente embargado, né, tanto no lote quanto no assentamento. Então, é um problema gigantesco. A gente falou, não, essa ação da Europa que está querendo reduzir desmatamento pode ter um efeito colateral inverso, que é estimular o desmatamento nas pequenas propriedades, né?
Então, esse pequeno produtor hoje está fornecendo para uma outra fazenda, que está fornecendo para a indústria frigorífica, ele está sendo pressionado para se regularizar. Uma vez que ele for excluído, ele vai ficar sem uma fonte de renda legal dentro dessa cadeia formal e ele pode ser jogado para a ilegalidade. E daí ele vai falar, vou desmatar tudo, vou fazer o que der para sobreviver. Então, essa questão do risco de exclusão do pequeno produtor, eles escutaram muito isso. A parte ambiental, eles fingiam que não entendiam muito bem. Aquela coisa assim, vamos deixar isso mais para frente, pagar pelo serviço ambiental, né? Vamos deixar isso mais para frente, porque a Europa sabe que a hora que ela começar a pagar, ela vai sempre ter que pagar. Então, financeiramente, eles têm uma visão, acho que, de postergar um pouquinho. Mas a questão do risco de exclusão do pequeno produtor, eles olharam com muita atenção, inclusive... Sentiu que sensibilizou um pouco. Sensibilizou, porque eles têm esse problema lá também, né? De subsidiar o pequeno produtor para ele ficar no campo, né, perpetuar a cultura europeia, garantir uma parte da produção de alimento lá na Europa. Então, isso para eles é comum. Então, eles alteraram a lei, dando mais prazos para essa questão do pequeno produtor. Então, eles vão vir para cá agora entender as cadeias, conversar com os locais, né, com as associações de pecuaristas, com os assentamentos, quer dizer, para entender o que é esse problema do pequeno. Dá para a gente impor um boicote imediato ou vamos ter que dar mais prazo? Então, isso foi uma vitória. E MAC é um pouco, acho que isso resume um pouco, né, essa ação. A cadeia alinhada fazendo um ganha-ganha que todos nós seremos beneficiados. Deixa eu só trazer aqui, que eu queria que você complementasse essa informação que eu vou passar, mas para quem está nos ouvindo que eventualmente não tenha ouvido falar recentemente sobre essa questão do Parlamento Europeu, é porque justamente está em processo de discussão lá uma maneira para que a União Europeia, vou dizer de um jeito muito simples aqui, mas restrinja ainda mais, né, a compra de produtos que venham de origem de países, né, e de regiões em que ocorra um desmatamento, né? Aí tem uma preocupação muito grande por parte daqui do país, né, nossa preocupação, porque quando se fala em áreas desmatadas, ninguém coloca desmatamento apenas ilegal, né? Coloca desmatada como um todo, e isso acaba gerando um problema muito sério. Queria que você complementasse isso, em que fase está essa discussão. E aí, claro, você já explicou todo o trabalho que vocês estão fazendo para estar com a nossa realidade e nossos pontos de vista presentes também nessa discussão tão fundamental, tão importante aí. Eu antecipei um pouquinho, né, Patrone, que a gente está tão nessa agenda da Europa. Mas o que foi feito? Foi feito um plebiscito na Europa com a União Europeia, né? E comprovou aí, foi muito forte, né, essa intenção desse consumidor / eleitor, né, europeu, não quer na mesa dele, no prato dele, produtos vindos de desmatamento, não importa se é legal ou ilegal. Então, uma parte disso realmente eu acho que é preocupação climática, preocupação com sustentabilidade, mas tem muito de protecionismo também, né? Então, a Europa também preocupada em proteger os seus produtores. Então, é uma agenda política também, né? Uma agenda eleitoral. A gente tem que levar em consideração todos esses fatores. Estamos todos no mesmo planeta, então a gente tem que achar um equilíbrio. Essa legislação termina afetando mais o Brasil, né? Por quê? Porque nós somos a maior biodiversidade do planeta. Então, os grandes produtores e grandes exportadores de alimentos já não têm esse pacote todo de biodiversidade. Países aqui próximos nossos vão ter mesmos problemas, mas nós somos os grandes exportadores, né? Então, é uma ação global, eles não vão comprar produtos de desmatamento de nenhum país mais, mas vai atingir mais o Brasil. Então, é um pouco essa agenda, como a gente fazer justiça climática ao Brasil, ao estado de Mato Grosso. Que encontrem mecanismos aí de justiça que valorizem quem conservou, valorizem quem tem uma agropecuária de baixo carbono. Não penalize, não exclua, né, quem está na frente em termos de conservação. E aí você disse, né, vocês estão com um escritório de advocacia lá, estão representando, né, essa nossa voz aqui, e em que fase está dessa discussão na Europa? Teve uma primeira aprovação, né, já com essas alterações de texto, agora vai ter uma segunda rodada, agora a gente está trazendo essas questões para as outras associações aqui do estado de Mato Grosso. Então, já fizemos uma reunião, vamos ter outra reunião agora nesses próximos dias, para ver se como a gente age como Estado aí. Então, as outras associações das outras cadeias que também estão sendo afetadas. E se não estiverem sendo afetadas hoje, serão amanhã, né? Então,
é um movimento que surge na Europa, mas tudo que surge na Europa, com o tempo, passa a ser uma exigência de outros países, como China, como a Ásia, né? Outro dia eu estava até numa palestra em Sinop e acabou um produtor, veio falando bravo, né? Poxa, mas a gente não exporta quase nada para a Europa, por que vocês estão tão preocupados com a Europa, né? Olha, realmente, exportação para a Europa aí é para aproximadamente 10% aí das exportações, menos de 10% das exportações são para a Europa, mas eles são um mercado formador de opinião, né? Então, se a gente não combate imediatamente, não está na mesa debatendo, daqui a pouco isso passa a ser uma obrigação na Ásia também, na China, e daí o impacto é devastador, né? Então, a gente tem que estar sempre antecipando os passos. E agora a gente vai continuar. A Crimate está firme, né? As indústrias frigoríficas e o governo. Dentro do IMAC a gente vai seguir de qualquer jeito. Agora, se tiver apoio aí das outras cadeias, fica melhor, né? A conta fica mais barata e a gente compartilha uma estratégia estadual. Então, acho que temos tudo para projetar Mato Grosso muito bem nesse debate com a União Europeia. Legal, fortalecer, né, de fato, essa nossa presença lá, unindo todas as cadeias aí que tem, de fato, esse interesse, essa preocupação também. Eu tive até umas 3 semanas atrás em Brasília, num diálogos com a União Europeia, né, com os embaixadores. E o embaixador da União Europeia no Brasil é o senhor Inácio, né, um espanhol. Falamos com ele já isso, né? Ele falou, mas vocês conseguem fazer no IMAC um sistema de rastreabilidade do desmatamento que atenda a nossa legislação, ou a CNA? Eu falei, olha, senhor Inácio, você precisa entender uma coisa. Ninguém do setor produtivo vai fazer nada que não respeite a legislação brasileira. Ele falou, é mesmo? Eu falei, lógico, né? A gente está querendo fortalecer a nossa legislação. Por que ao invés de propor um modelo que vai excluir, que vai boicotar, você não premia? Então, faz que nem o boi China, né? Quando veio a China com aquela proposta de comprar um boi jovem, né? Um boi até 30 meses, o boi China 30 meses, foi uma ação comercial, né, uma exigência comercial que traz um impacto climático, né? Ao reduzir a idade de abate, você reduz emissões por arroba produzida. Então, hoje, 37% dos abates de Mato Grosso são até 24 meses. Então, olha que estratégia inteligente, né? E de um parceiro, né? Isso é ser parceiro, isso é cooperar, né? Então, por que vocês não premiam aí R$5 por arroba para o gado que vier rastreado desde o nascimento, que comprove que está livre de desmatamento? Daí tudo bem, você está premiando, né? Isso. Então, você está respeitando a nossa legislação e premiando quem entregar esse boi com essa característica. E também, né, o pagamento pelo serviço ambiental do excedente de reserva legal. Então, você está premiando quem conserva além. Então, você respeita o Código Florestal, fortalece a legislação ambiental brasileira e ainda remunera quem conservar a mais do que a legislação exige. Então, essa é uma agenda que a gente espera de um país amigo, de uma comunidade europeia parceira, né? Que cooperação é isso, né? Então, a gente está pensando nessas remunerações, prêmio e pagamento por serviço ambiental. Também estamos pensando em desenvolver pesquisa de metodologia de carbono, isso que eu falei, a Europa tem uma dificuldade em entender, né, a metodologia, o nosso sistema tropical. Então, hoje está tendo todo esse debate da tropicalização dos indicadores de carbono, né? A gente tinha o GHG Protocol, que era uma metodologia desenvolvida no hemisfério norte, agora está tendo a tropicalização desse GHG Protocol. Então, se eles vierem pesquisando junto com a gente, eles vão entender. Daí eles não vão poder dizer que não é isso. Então, vamos vir para pesquisar de verdade no Brasil, no solo brasileiro, o impacto dessa agropecuária tropical no solo. E também campanhas de comunicação para a gente atingir mais pecuaristas, indústrias frigoríficas, conscientização de população urbana, né? Então, tem uma série de ações que a gente quer fazer com a União Europeia que vão fazer parte dessas novas etapas do debate aí com o Parlamento Europeu. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Bom, Caio, agora esse ano tem se falado muito sobre a preocupação com a segurança alimentar, né? Decorrente, aí, claro, da guerra entre Rússia e Ucrânia. Essa discussão cada vez mais ganha evidência. E muita gente diz que a segurança alimentar ela se sobrepõe, né, às questões, por exemplo, ambientais. Você acha que essa preocupação com a segurança alimentar anula
a questão da agenda verde ou não? Eu acho arriscado falar que uma anula a outra, né? A gente não sabe exatamente, né? O que importa é que são duas crises globais, né? Então a gente tem uma Ásia, um Oriente Médio, uma África vindo também na sequência aí com uma pressão por produção de alimento. Então quando a gente ia para a China nas primeiras reuniões aí pelo IMAC, a pressão na mesa era assim: a gente está consumindo mais carne bovina, vocês têm condições de produzir mais, de aumentar a produção? A gente ia falar de sustentabilidade, não estavam muito interessados com a questão do clima, até a gente ia falar de biodiversidade. Teve uma reunião que um dos importadores me deu um cala-boca na reunião, assim, sabe? Não, a gente não está preocupado com sustentabilidade, mas para de falar disso. Sua carne aqui é para a indústria de processamento. A gente está preocupado com segurança alimentar, se vocês têm condições de... Se a gente vai se vincular ao mercado, né, brasileiro de carne, o Mato Grosso tem condições de produzir mais para atender nossa demanda. Então essa era a preocupação asiática, segurança alimentar. Tá? Hoje, nas últimas reuniões, já veio uma pressão por uma carne baixo carbono. A gente quer garantia de alimento, mas baixo carbono. Vocês têm como comprovar que é baixo carbono? Então a China respeita a legislação brasileira, nem questiona isso, mas ela já está querendo uma carne baixo carbono. Tá? Já a Europa, ela é vamos dizer que ela percebeu primeiro a escassez de biodiversidade e os impactos disso no clima. Então eu diria que a Europa representa um pouco a voz dessa crise de segurança climática, né? Então ela percebeu a escassez da biodiversidade, que ela não tem, agora ela olhou para o Brasil, né? O Brasil, tanto para a Ásia quanto para a Europa, é a esperança, né? O Brasil é a esperança de um país que tem a maior biodiversidade, a maior floresta tropical do planeta, que regula clima, quer dizer, umidade na atmosfera também, não só os gases do efeito estufa. E também tem áreas com potencial produtivo. Então, a gente pode aumentar muito nossa produtividade atendendo essa crise de segurança alimentar simbolizada pela China e pela Ásia. E a gente também pode, né, manter nossas florestas, podemos estimular uma agropecuária de baixo carbono, integração lavoura-pecuária-floresta, agrofloresta, quer dizer, a gente tem potencial também para fixar mais carbono no solo e conservar boa parte da biodiversidade, atendendo a essa demanda a qual o porta-voz é a União Europeia. Então, a guerra do clima e a guerra da segurança alimentar, um dos principais palcos dessa guerra é o Brasil. Por isso, gente, que a gente tem que ter um pouco de paciência com essa pressão internacional. É um indicador da importância, da relevância do Brasil na geopolítica global, né? Então a gente tem que ter sangue frio, porque a gente é importante. Se está vindo tanta pressão, é porque a gente é muito importante, mas eles têm que tratar a gente com respeito, com dignidade, respeitar a nossa soberania, nossa legislação, né? E eu acho que a gente vai conseguir isso, Patrone. Eu tenho muita esperança mesmo que o Brasil vai se projetar e vai ser reconhecido. Legal, cara. Só para a gente ilustrar aqui, a gente está caminhando para o fim aqui, Caio, a nossa importância também é retratada na presença da carne mato-grossense, né, no mundo afora, né? Hoje a gente está com quantos países aí comprando a nossa carne aproximadamente? Só para a gente ilustrar para quem está nos ouvindo. Dezenas de países, né? A gente exporta para cerca de 80 países, aí não sei bem o número certo, mas Ásia, Oriente Médio, né? Estados Unidos, Europa, um pouco menos, mas assim, é muito relevante, né? Esses países não dão conta de produzirem para atender suas populações locais e dependem da nossa produção. Eles já estão, as áreas produtivas dele, que teriam possibilidade de estar com pastagem, já estão com pastagem, né? O gado já está muito confinado, então não tem como crescer. Então esse consumo, de perpetuar esse consumo de carne nesses países vai depender da nossa capacidade de estar produzindo sempre com qualidade sanitária, fundiária, ambiental, trabalhista. Quer dizer, a gente tem um desafio, né, de fazer essa carne acima de qualquer suspeita. E tenho certeza que a carne produzida em Mato Grosso é a carne mais sustentável disponível no mercado global, né? Então a gente está nessa missão aqui no IMAC. E essa é a carne mais sustentável, que conserva mais biodiversidade e que pode ser baixo carbono, carbono neutro, né? Então é a carne que o mundo quer
está potencialmente no Brasil. Vamos fazer isso se tornar uma realidade. Legal, cara. Bom, o IMAC vai estar representando a nossa carne, né, na próxima Conferência do Clima no Egito, né, certamente levando todas essas bandeiras aqui que o Caio comentou. E para encerrar aqui essa entrevista, Caio, eu queria que você falasse de um outro lado seu brevemente, né? Porque além de tudo, além dessa agenda corrida aí com busca de sustentabilidade, você também tem o lado da comunicação social, sua formação é essa, tem uma produtora, né, é cineasta. Fala um pouquinho dessa outra versão do Caio Penido que muita gente não conhece. Patrone, nossa, você tratou de tudo, hein? Da Fazenda, Liga do Araguaia, IMAC, GTPS, agora meu lado aí. Eu falo que eu sou produtor com dupla aptidão, que nem tem o gado que dupla aptidão que dá leite da carne, né? Eu sou um produtor com dupla aptidão, sou produtor rural e produtor audiovisual. Então, tenho minha produtora aí desde 2000, quando teve a Rio Mais 20, né? Então, a Rio Mais 20 foi 2012, eu já estava com essa agenda de produzir, que é possível produzir e conservar, né? Então, até fui lá para o Rio de Janeiro com uma equipe de filmagem, entrevistando as pessoas assim, se você tivesse que escolher ou só produzir ou só conservar, que é essa briga que a gente estava falando da crise segurança climática e segurança alimentar, né? E as pessoas falavam, se eu tivesse que escolher uma das duas, conservar, porque sem conservação não vai ter futuro. Outro falava, não, se eu escolher produzir, porque se não tiver alimento não tem humanidade. Mas muitos falavam, mas não dá para ter as duas coisas? Então eram entrevistas e um documentário para chegar nessa conclusão. Dá para produzir e conservar no Brasil, né, onde a gente ainda tem biodiversidade. A produtora chama Encruzilhada Filmes exatamente porque a gente está numa encruzilhada, né? E estão querendo obrigar a gente a ir ou para a conservação ou para a produção. E a gente quer mostrar que existe um caminho do meio no Brasil, no Mato Grosso, onde é possível produzir e conservar. E fiz um documentário recente que chama Brasil Novo, Conflitos do Desenvolvimento. Então, é bem nessa agenda, dessa minha articulação, que eu converso com muitas pessoas, e parto de dois princípios. Um é essa ignorância da população brasileira em relação ao percentual de conservação do Brasil, todo mundo achando que é 30% e é 66%, e também parto de uma pesquisa que tem uma ansiedade climática com a juventude urbana global, mas muito no Brasil. Os jovens não querem mais ter filhos com medo de um futuro climático, um futuro de um caldeirão climático, vamos dizer, né? Então eu parto de uma jovem que fala isso e eu tento dar mão para esse jovem de uma forma bem didática, levar ela para conversar e através das entrevistas com cientistas, comunicadores, produtores, ambientalistas, indígenas, assentados, quer dizer, um grande diálogo, né, com pessoas que pensam diferente. Então eu dei abertura no documentário para pessoas que pensam diferente de mim, defenderem inclusive coisas que eu não concordo, porque é esse diálogo que a gente tem que tratar, né? Quer dizer, é essa ferida que a gente tem que tratar com o diálogo, né? Então o filme tenta mostrar isso para um público leigo de forma bem didática. Vocês podem assistir, está disponível aí no site da produtora, encruzilhadafilmes.com.br, e termina sem uma conclusão, né? Termina um pouco aberto, mas com eu particularmente com muita esperança. Então, um pouco essas minhas atividades, Patrone. Acho que você passou tudo aí, produtor, articulador e cineasta, muito legal. Maravilha, Caio. Cara, te agradeço. A gente passou aqui 1 hora conversando, tempo suficiente, inclusive, para a energia do bairro aqui voltar, mas a nossa energia não acabou e a sua ficou muito claro o quanto você carrega com entusiasmo essa bandeira, né, que é representar para o mundo o que a gente faz aqui no Brasil, né? Ou seja, a nossa produção de fato sustentável, diferente do que outros países fazem, e essa bandeira tem que ser muito defendida sempre. Parabéns pelo trabalho, cara. Gostei muito da conversa e obrigado mais uma vez por dedicar esse tempo aqui à nossa conversa e aos ouvintes que vão acompanhar o podcast. Muito legal, Patrone. Eu que fico feliz e sempre nessa nossa missão de comunicadores, né, de furar a bolha, né? Furar as bolhas, né? Então, o seu podcast também pessoas de vários setores escutam, acompanham. É importante a gente levar essas informações para fora da bolha, né? Para o cidadão mato-grossense, cidadão brasileiro, ter orgulho das suas características aí de produtor de alimento, de conservador de biodiversidade, esse povo todo miscigenado, guerreiro, empreendedor, né? A gente tem que ter muito orgulho da nossa história. Muito obrigado. E aí, gostou do bate-papo?
Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos! Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.